Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a vida de cada um dos nossos irmãos que estão a ver, a escutar esse áudio, esse vídeo. Muito obrigado pela sua audiência e desde já agradecemos pelo seu apoio e consideração. Meus irmãos, estamos nos encaminhando para o final, não é isso, do nosso estudo bíblico, esse terceiro trimestre, que fala sobre o Deus que governa o mundo e cuida da família. São esses dois temas casados, né? O Deus que governa o mundo e, ao mesmo tempo, cuida da família, ou seja, assuntos relativos ao mundo e assuntos relativos à família. Já estamos na lição de número 11, que, por sinal, vai cair no dia 15 de setembro, que é exatamente o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos, eu quero mostrar já aqui uma parte do nosso gráfico, né? Dividimos ele para ficar melhor para os irmãos poder manusear, imprimir, etc. Então, o gráfico, o infográfico está falando sobre a lição de número 11, a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. Texto áureo diz: E Amã tomou a veste, o cavalo, vestiu a Mardoqueu e levou a cavalo pelas ruas da cidade e a pregou diante dele. Assim se fará o homem cuja honra o rei se agrada. Esté 6:11. A verdade prática diz: Deus abate e exalta quem ele quer. Se humilhados, devemos glorificá-lo. Se exaltado, a glória continua sendo dele. Amém? Então, graças a Deus por esta lição abençoada. E você pode também acompanhar o nosso o gráfico mesmo, né? O gráfico esboço está dividido em 3 partes. Primeira, o rei se lembra da boa ação de Mardoqueu, uma noite decisiva, forca ou honra, 5 anos depois. Amã, segundo ponto, né? Amã é chamado para honrar Mardoqueu. Um ato de justiça, presunção e autoconfiança, o lugar devido da honra. E, por último, terceiro e último ponto, a síndrome de imperador, a soberba de Amã e um mau presságio. Queridos, vamos dar continuidade aqui ao nosso assunto que está muito importante. Palavras-chave dessa lição é humilhação e honra. Interessante que são duas coisas opostas, mas que estão presentes na história humana. Né? Em algum momento você vai ser humilhado, em algum momento você também vai ser honrado. O melhor de tudo é quando nós temos a consciência de que podemos chegar àquele estágio que Paulo chegou, meus irmãos, e dizer assim: eu sei estar abatido, eu sei estar alegre, eu sei estar triste, eu sei ter em abundância, eu sei ter fartura, em todas as coisas sou experimentado. Isso é, meus irmãos, um grau de virtude que a gente precisa perseguir para alcançar. Porque é uma realidade, não é? Quando você coloca todas essas coisas no mesmo patamar. Então, se você é elogiado, glória a Deus por isso. Se você é criticado, glória a Deus por isso. Se você passa por um momento de alegria, glória a Deus por isso. Se passar por um momento de tristeza, glória a Deus por isso. Em todas as coisas a gente deve agradecer a Deus, né? Porque se chega a esse estágio de virtude maravilhosa, tá bom? Então as palavras-chave é humilhação e honra. Gostamos da honra, gostamos de ser exaltado, gostamos de ser homenageado, gostamos de ser referenciados, né? Mas quando vem a humilhação, nós também não gostamos. É bom a gente entender tudo isso aí. É claro que não é bom a gente estar, ou a gente ser humilhado, não é, irmãos? Eu não estou defendendo aqui essa questão da humilhação. É bom a gente ter consciência disso, porque a palavra humilhação, uma das palavras latinas para humilhação é humus. O humus vem de chão, de terra, de pó, de barro.
para mostrar que nós somos humus, nós somos pó, porque és pó, do pó voltarás. Né? Então, para lembrar que nós não somos nada mesmo nessa terra. Tá? Então é importante isso. Mas essa humilhação aqui é aquele outro tipo em que há um opressor humilhando alguém. Então, isso também é algo que a gente precisa considerar. Meus amados, e aí a gente vai aqui então para o ponto 1, que fala sobre o rei se lembra da boa ação de Mardoqueu. Você sabe, meus irmãos, que isso aqui é história, não é? Nós estamos estudando um livro histórico. E toda história tem um arco. É importante a gente entender esse arco, o arco da história, né? O desenrolar da história. Eu fiz aqui um gráfico, eu vou mostrar daqui a pouco para os irmãos, que está mostrando mais ou menos todos esses trâmites da história, todas essas tramas da história. Tá? E é interessante porque nós já estamos vendo, já estudamos lá atrás, sobre esse aspecto, porque o que acontece aqui é aquela tentativa de extermínio do povo judeu, não é? O antissemitismo. E esse extermínio, a gente pode dizer que ele tem essa expressão assim inicial mesmo com Amã, não é? Que desejou mesmo exterminar o povo judeu. A mesma coisa que Hitler queria fazer, né? Com aquela ideia, inclusive herdada da Igreja Católica, que impregnou na mente das pessoas o ódio aos judeus pelo fato dos judeus terem cooperado na morte de Jesus. Então, sendo que Jesus não amaldiçoou, pelo contrário, ele disse que era para abençoar os seus inimigos, e ele fez isso na prática, porque quando ele ora lá dizendo, perdoa porque eles não sabem o que fazem, e isso foi reproduzido depois pelo primeiro mártir, que foi Estevão. Pai, não imputes a eles esse pecado. Não é? Então, meus irmãos, nós precisamos estar atentos para todos esses detalhes, porque é importante, tá? Então, essa história vem se desenrolando, né? Um plano estava sendo traçado, e já estudamos sobre essa parte, sobre a parte da convocação de Mardoqueu para Esther. Agora Esther começa a entrar em ação nesse sentido, né? E aqui o primeiro ponto fala sobre isso, dessa noite decisiva, porque você tem dois cenários. Enquanto Assuero foi para o seu aposento, Amã saiu do banquete oferecido por Esther. Porque nós vamos ver nesse gráfico, que eu vou depois colocar aqui como um resumo para os irmãos entenderem, que na realidade houveram dois tipos de banquetes, né? E tem um sentido pelo qual esses dois tipos de banquetes existiram. Né? O primeiro banquete, dizem alguns estudiosos, alguns comentaristas, que se refere mais à questão da alimentação. Então, primeiro era um banquete regado com ênfase maior na comida, né? nas carnes e em todas essas coisas. O segundo banquete era com ênfase mais na bebida, tá bom? Então, primeiro banquete, com ênfase mais na comida, o que não quer dizer que não tinha bebida, mas a ênfase maior, não é? O cardápio principal, vamos colocar assim, era a comida. Não era ainda a bebida. O que vai acontecer no segundo banquete, tá? Então ele sai desse banquete exultante porque ele foi convidado pela rainha, né? Então a rainha o convida para esse banquete. A gente vai ver que isso é uma estratégia muito interessante. Eu quero já, meus irmãos, mostrar, porque eu acho que o que eu estou falando aqui está dentro do gráfico e a gente vai intercalar o gráfico junto com a lição, tá bom? Porque olha só, pronto, aí você está observando o gráfico. É só a gente... Na verdade, irmãos, esse gráfico ele é chamado de mapa mental, tá? Mind map, né? Um mapa mental.
porque ele é para orientar a nossa mente e é incrível. Esse mapa ele ajuda a gente a memorizar a história, não é? É importante isso. Eu digo porque eu tenho problemas de memorização e esses gráficos me ajudam a memorizar. Eu testo eles comigo mesmo. Então, se você for observar o ponto por ponto, é tudo que está aqui na lição, né? Então, a gente vai intercalar aqui com a lição que vai dar certo. Quando fala ali, ó, do primeiro, da noite decisiva, está falando do primeiro banquete. O primeiro banquete que é relacionado com a comida, né, que eu acabei de falar aqui para vocês. Mas me deixe falar uma coisa também importante, que aí a gente vai para esse segundo ponto, porque na verdade a Esther, ela tem uma estratégia. Aí você liga ali com o terceiro ponto. A estratégia da rainha Esther era acalmar a tensão que estava acontecendo ali, porque preste atenção, essa mulher ela foi usada assim de uma maneira muito importante, não é? Talvez se fosse outra mulher, ela chegasse, como se diz, batendo na porta, fazendo aquele escândalo, não é? Mas não, ela pensou tudo estrategicamente. Isso aqui é muito importante, meus irmãos, tá bom? É importante a gente tirar. Que lição você tiraria daí, professor? A lição que eu tiro para mim disso daí é que você precisa ter estratégias quando estiver lidando com pressão, principalmente com pressão relacionada a algum tipo de oposição que estão fazendo a você. Isso é importante, não é? Às vezes a precipitação causa muitos problemas. Ela não foi precipitada, pelo contrário. Ela fez de tudo para acalmar. E o que é melhor para acalmar uma tensão do que comida? Do que bebida? Né? Então o que é que ela faz? Ela faz um banquete. Ela entra na presença do rei. O rei permite, nós estudamos isso na lição passada, mas ela não diz o que é. Ela diz que primeiro quer oferecer ao rei 2 banquetes, né? Um banquete. E esse banquete seria mesmo para acalmar essas tensões que estava acontecendo. Né? Tem um comentário aqui que diz que era uma forma de deixar o Mardoqueu, perdão, o Amã, ter algum tipo de segurança. E parece que esse objetivo foi alcançado. Por quê? Porque ele sai desse banquete muito alegre, muito exultante, não é? Mas aí é interessante, você vai ali para o quarto ponto, porque a alegria dele, a exultação dele já se transforma em raiva, em ódio. Por quê? Porque quando ele sai do palácio, ele encontra o seu arqui-inimigo, ou pelo menos aquela pessoa que ele achava, né, o que ele tinha como inimigo, que era Mardoqueu, que não se curvava. Né? E ele não se curvou, ele não cumprimentou. Né? Claro que houve aí esse endurecimento ainda por parte de Mardoqueu, para não facilitar ainda a situação, né? E aí que o Amã fica ainda com mais raiva, com mais ódio, né? Ele vai para sua casa, ele conversa com os seus amigos, e é interessante, meus irmãos, que é os amigos que dão essa sugestão, essa ideia para ele de acabar logo com a vida de Amã. Né? É interessante isso, que é ali o sexto ponto. Né? O sexto ponto ele está trabalhando junto com o quinto ponto. Então, houve uma antecipação da morte de Mardoqueu, porque ele, com raiva, se queixa para a esposa, se queixa para o amigo, ou seja, é alguém que tinha recebido muita honra, alguém que estava sendo honrado pelo rei, mas ao mesmo tempo havia ali alguém que não honrava. Não é? Então, é muito interessante isso. Mas dentro nos bastidores, há toda uma
trama também, uma estratégia, digamos assim, estava sendo montada. Porque quem estava fazendo isso era a rainha. Evidentemente que ele não sabia que a rainha era judia. Então preste atenção. Uma rainha estava honrando o inimigo Amã. Não é? Isso é interessante para notar, não é? A rainha estava honrando. E Amã, né, alegre com a honra, ele recebe todas aquelas honras, mas ele sai furioso, né, porque enquanto uma rainha judia estava honrando ele não sabia, mas estava ali um outro que não honrava de forma alguma, que era Mardoqueu. Né? Então ele sai dali, os amigos dão esse conselho, e isso aqui é muito importante, não é, irmãos? Porque você precisa se acercar de pessoas que tenham bons conselhos. Né? Você vai ver depois que esses mesmos aqui é quem dão a sentença para ele. Né? Ou seja, eles dão um conselho mau, ele segue o conselho e depois eles mesmos dizem, olha, acabou para você. Né? Ou seja, só faltou eles dizerem, você seguiu os nossos conselhos e agora você vai ter problemas com eles. Né? É interessante isso. Enquanto Mardoqueu, segundo ponto aqui, né? Enquanto Mardoqueu dormia, duas pessoas planejavam o seu futuro. Que coisa interessante, não é? Enquanto Amã lhe prepara uma forca, é importante, tá, irmãos, a gente entender por que forca. Havia outras formas de morte. Não é? Ele poderia mandar matar de alguma outra forma, decepar a cabeça, alguma coisa assim. Mas a forca, e diz um comentarista que eu li, provavelmente por ser no quintal, ela seria uma forma estratégica de estar talvez virada ou na direção do próprio palácio. Isso indica então que a ideia de Amã era que a forca fosse algo para ser visualizado por todas as pessoas. Seria mais ou menos o mesmo efeito da morte por crucificação, que era um tipo de morte cruel, mas assim exposta para todos, para que uma mensagem fosse passada, vocês entendem? Tipo assim, olha, quem quiser se levantar contra mim, o resultado vai ser esse aqui que está acontecendo com Mardoqueu. Essa era a mensagem que eles de fato queriam passar, que ele de fato queria passar com aquela questão da morte. Algo que também é importante nós observarmos aqui, irmãos, no comentário do nosso abençoado pastor que comenta, ele diz o seguinte: dar a cada um o que é devido é um dos meios de não nos deixar enganar pelo individualismo, ou seja, um estilo de vida antibíblico, segundo o qual o indivíduo é capaz de se realizar sozinho, independente das pessoas que o cercam, ou seja, a chamada autossuficiência. Mas a ética cristã, contudo, nos ensina quanto são essenciais os relacionamentos humanos e como Deus trabalha através dele. Né? Inclusive, ele diz aqui que o Novo Testamento inclui inúmeros versículos com a expressão uns aos outros. Eu tenho um artigo que já escrevemos há um tempo, publicamos no nosso grupo, tá bom? Que fala exatamente sobre isso, o evangelho do um no outro. Porque esse é o evangelho de Jesus. Amai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, levai a cargas um dos outros, sujeitai-vos uns aos outros. E tem várias outras passagens que dão a entender que nós devemos viver dessa forma, né? Dentro dessa reciprocidade. Porque se é um no outro, o outro também é no outro. Então nós acabamos agindo da mesma forma, não é, como agimos com o outro, e aí se cumpre a palavra do Senhor
que a gente deve fazer aquilo que nós queremos que seja feito para nós. Né? Então é importante essa escolha de relacionamentos em que haja essa reciprocidade. Essa reciprocidade ela acontece a partir dessa comunhão que Cristo, não é, nos aconselha a vivermos. O evangelho do um no outro é isso. É amar um ao outro, é ajudar um ao outro, é viver um no outro. Né? Nesse sentido de se colocar no lugar do outro. Tá bom? E aqui, meus irmãos, 5 anos depois, havia se passado cerca de 5 anos de quando Mardoqueu revelou a conspiração contra Assuero. Né? Lembra que nós estudamos sobre isso? Inclusive que ele descobre a conspiração, né? Ou seja, ele livra a vida do rei de ser assassinado, de ser morto. Mas, enquanto isso, ele não é honrado, ele é esquecido, e quem é honrado é o próprio Amã. Né? Esse Amã é quem é honrado nesse sentido. Eu creio que a coisa ficaria por aí se não fosse o fato desse homem ter se enchido de ódio e tentado exterminar o povo judeu. Aí que a coisa ficou mais difícil, tá? Então, aparentemente, aquele feito de Mardoqueu ficou esquecido, ficou guardado, ninguém falava mais a esse respeito, né? Mas eis que o que acontece, meus irmãos? Aí você vai aqui para o ponto 5, porque no capítulo 6, inclusive nessa versão, diz aqui, olha, naquela mesma noite o rei não conseguiu pegar no sono. Então mandou buscar o livro em que se escrevia o que acontecia no reino e ordenou que seus funcionários lessem para ele. Né? A parte que leram contava como Mordecai, ou Mardoqueu, tinha descoberto o plano para matar o rei. Plano este preparado por Bigtan e Teres, os dois eunucos que eram guarda do palácio. Então o rei perguntou, que homenagem foram prestadas e que prêmio foram dados a Mordecai por este feito? Veja, irmãos, que coisa interessante. Ó. Preste atenção, olhe para esse gráfico, imprima esse gráfico, entenda esse gráfico para você ver que coisa interessante. Enquanto um estava tramando a morte de Mardoqueu, né, o outro, Deus colocou uma insônia nele. Não é? É mais ou menos aquilo mesmo que aconteceu com Dário, ou Dario, quando Daniel estava na cova dos leões. Ele não conseguia dormir. Né? Aqui, o rei Assuero não conseguia dormir e não sabia por que ele não conseguia dormir. Então, o que ele faz? Manda que se traga o livro dos registros, não é? Porque isso era comum, não é? Um registro de tudo que acontecia no reino. E veja que tudo é providencial. Né? Deus toca no coração dele para que se traga o livro. Certamente tinha muitos outros, mas ele queria saber sobre o livro que estava registrado os acontecimentos da sua nação. Né? E é interessante que também, olha como tudo é providencial, meus irmãos. Os leitores, aqueles que estavam fazendo a leitura, poderiam ler em qualquer outro lugar. Mas quando eles foram ler, diz a Bíblia que eles foram ler exatamente sobre essa trama na qual Mordecai é essa figura importante para livrar o rei da morte. Né? Veja como tudo está sendo bem arquitetado, tudo está contribuindo para o bem daqueles que amam a Deus verdadeiramente. Né? Aí ele pergunta o que foi feito, que tipo de honraria foi feito por esse homem. Né? Ou seja, ele queria saber se tinha algum registro que tinha sido feito uma honraria. E não tinha sido feito nada. Não é? Agora, olha só, meus irmãos. Entre mentes, enquanto isso, não é? Entra no palácio, vem lá, não é? O próprio Amã, né? Que está ali no 7º ponto,
entra na presença do rei para pedir a morte de Mardoqueu. Olha que coisa interessante, meus irmãos, né? Ele entra para pedir a morte de Mardoqueu, né? Aí a gente entra aqui no ponto 2, Amã é chamado para honrar Mardoqueu. Porque quando ele entra já com aquela intenção, a forca já está pronta, não é? E ele entra com aquela intenção de pedir ao rei a morte, que ele fosse enforcado. Não é? E antes que ele pudesse falar qualquer coisa, o rei faz uma pergunta para ele. Não é? Aqui nessa linguagem, na linguagem de hoje, diz assim, eu quero ter o prazer de prestar homenagem, o rei, não é? Dizendo para Amã, quero ter o prazer de prestar homenagem a um certo homem. Diga o que devo fazer por ele. E aqui é claro que ele se envaideceu, que ele se encheu de si, porque ele imaginava que aquele homem ao qual ele estava dizendo que queria honrar, né, seria o próprio Amã. Então, ele caprichou, não é, irmãos? Na resposta, né? Porque ele achava que era para ele. Então, ele caprichou na resposta. O que é que ele diz? Olha, mande trazer roupas, né? Tanto é que aqui a Bíblia diz assim, né? Amã pensou assim, quem será esse homem a quem o rei quer honrar? É claro que sou eu. E Amã disse ao rei, olha, mande trazer as roupas que o Senhor usa, ou seja, roupas reais, e também o cavalo que o senhor monta, e mande colocar uma coroa real na cabeça do cavalo. Então entregue as roupas e o cavalo a um dos mais altos funcionários, ou seja, ele ainda seria o guia, né, do reino, e ordene que ele vista as roupas no homem, ele mesmo vestisse as roupas no homem, que o Senhor deseja honrar. E depois que ele leve o homem montado a cavalo pela praça principal da cidade, e que diga em voz alta, é isto que o rei faz pelo homem a quem ele quer honrar. Então, você percebe que ele caprichou na resposta porque ele imaginava que era ele esse homem, né? Mas eis que a resposta foi totalmente diferente. Então, o rei diz assim, ó, vá depressa, pegue as roupas, o cavalo, e faça com o judeu Mordecai tudo o que você acaba de dizer. Ele acaba de dizer, ele costuma ficar sentado na entrada do palácio, não deixe de fazer nenhuma das coisas que você disse. Ou seja, qual deve ter sido a decepção, né, de Amã ao saber que tudo aquilo que ele pensava que era para ele, inclusive sugestão dele mesmo, não era, mas sim para aquela pessoa que ele mais odiava, não é, meus irmãos? Então, o que é que isso significa, meus irmãos? Significa presunção, significa arrogância, né? Diz aqui, um quadro realmente doentio. Presumir-se digno de honra é uma das manifestações de soberba e orgulho. Esse terrível sentimento, nutrido originalmente por Lúcifer, ou pelo querubim ungido, né, que depois se transformou em Satanás, ele foi instilado na mente de Eva e é lançado constantemente nos corações humanos. Meus irmãos, eu acho interessante porque essa mesma conclusão aqui, esse ponto que está escrito aqui, eu já venho falando isso há um bom tempo, não é? Eu não li o livro do Caio Fábio, que fala sobre a síndrome de Lúcifer, mas nós sabemos que é isso que trata o livro, porque está falando exatamente desse orgulho, não é? Desse querubim ungido. Alguns dizem até que provavelmente o orgulho teria sido o primeiro pecado, a primeira manifestação de pecado, porque ele foi tomado desse orgulho, né? Esse texto de Isaías, acredito que é aquele que diz
que ele fala: subirei aos céus, colocarei o meu trono entre as estrelas e serei semelhante ao Altíssimo. Ou seja, ele se encheu de envaidecimento ao ponto de querer ser igual a Deus, se comparar a Deus. Foi aí que foi a sua queda, né? Foi aí que foi a sua desgraça. Mas tem uma coisa muito curiosa, meus irmãos, porque também foi esse mesmo pecado que foi introduzido na raça humana. O pecado do orgulho, o pecado da vaidade, o pecado da soberba. Não, não foi assim que Deus disse. O que acontece é que se você comer desse fruto, seus olhos vão se abrir e você vai ser igual a Deus, conhecedora do bem e do mal. Ou seja, Satanás estava oferecendo a Eva, na realidade, vamos colocar numa linguagem atual, um upgrade. Né? Olha, Deus te fez sem entendimento. Mas o que acontece é que se você comer desse fruto, você vai crescer o teu entendimento. E aí, meus irmãos, a desgraça foi total, porque Eva aceitou a voz da serpente, o seu esposo também aceitou, e isso passou para toda a raça humana. Quando você vê homens como Nimrod construindo a torre, o que é que ele diz? Olha como isso está implícito lá, meus irmãos. Está claro, na verdade. Né? Ele diz, vamos construir uma torre cujo topo chegue até os céus e vamos colocar o nosso nome célebre. Ou seja, nós queremos ser celebridades, nós queremos ser lembrados, nós queremos ser honrados, nós queremos ser reverenciados. Era essa a ideia dele. Se você parar para pensar, foi a mesma coisa que aconteceu também com Nabucodonosor. Quando em um dia ele olha para aqueles jardins suspensos, que eram lindos realmente, bonitos, e ele diz, não é a grande Babilônia que eu construí para a minha glória. E aí Deus vai e coloca uma doença nele e ele fica louco, sem juízo. Não é, meus irmãos? Isso vem, meus irmãos, sendo colocado, os seres humanos sendo atingidos por isso daí, né? Tem aquele outro lá que não deu a glória a Deus, porque as pessoas olharam para ele, né? E disseram, não é voz de homem, mas é voz de Deus. E aí a Bíblia diz claramente que, por ele não ter dado a glória para Deus, ele foi comido de bicho. Então, meus irmãos, essa ideia é presente nos dias de hoje, né? Está muito presente nos dias de hoje. E a gente precisa lutar contra isso, porque o que Cristo veio fazer foi o caminho inverso. É só você ler Filipenses capítulo 2. A doutrina da kenose, do esvaziamento, o Cristo Todo-Poderoso se esvazia da sua glória, se fazendo humilde, sendo humilde até a morte de cruz, para depois ser elevado. Então veja como é diferente, não é? Como é diferente. Então, vamos ter cuidado com isso, porque o que tem aí de pregadores, ensinadores, cantores, né? Até hoje tem um cantor aí que diz que era acima da média, que estava acima de tudo. Irmãos, cuidado com a síndrome de Lúcifer. A síndrome de Lúcifer ataca todos, até quem escreve sobre ela. E aí, meus irmãos, quando ele faz essa pergunta, o Amã é, então, obrigado, né? Quando ele responde, né? Quando o Amã responde ao que o rei estava perguntando, ele é obrigado a honrar Mardoqueu, vestindo ele, fazendo tudo aquilo que ele tinha dito que era para fazer, mas ele achava que era para fazer para outro, mas na verdade era para fazer para Mardoqueu. Aqui, meus irmãos, para a gente encerrar, a síndrome de imperador vai na mesma ideia do que eu acabei de dizer
para os irmãos sobre essa questão da soberba, sobre essa questão do envaidecimento, porque os imperadores eram assim, não é? Tanto é que eles queriam ser adorados como deuses. Ora, eles morreram, assim como os faraós do Egito achavam que eram encarnações de deuses na terra, mas na verdade eles morreram. Né? Então, que Deus é esse que morre? Né? Os imperadores tinham essa mesma ideia, mas todos eles estão mortos, todos eles estão enterrados. Né? Aí você vê Jesus, aquele que se humilha, que era realmente o Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso se humilha, o Emanuel, né? Então ele vem aqui em forma humana, ele morre porque ele tinha que cumprir essa parte para a nossa salvação, mas ele ressuscita. Né? Então, aquilo que eu falei para vocês, da humilhação, ele passa para a exaltação quando ele ressuscita e quando ele é exaltado às alturas, elevado às alturas. Né? E aqui, meus irmãos, para a gente encerrar essa parte, lembra que eu falei para os irmãos sobre o conselho dos, dos amigos de Amã, né? Aqui o nosso comentarista fala de um tipo de advertência, não é? Um presságio, um prenúncio que ele está falando. No versículo 13 diz assim, contou à esposa, nessa versão aqui, né, e aos amigos tudo o que tinha acontecido com ele. Então ela e seus amigos, que eram tão sabidos, né, sábios, disseram: Você começou a perder a luta com Mordecai. Ele é judeu e você não vai ganhar de jeito nenhum. Você vai perder na certa. Olha que coisa, né, irmãos? Os próprios amigos que deram a dica que era para ele fazer uma forca para matar o seu arqui-inimigo, agora estão dizendo, não vai dar certo para você, você vai morrer. Ou seja, você seguiu os nossos conselhos e foi pior ainda, você vai morrer. Tá? Meus amados, é isso que nós temos para falar para os irmãos, porque ainda tem uma continuidade dessa história, que é a última parte, né? a lição de número 12, né, que ainda vai acontecer 22 de setembro, e depois a outra, a lição de número 13. Tá? Meus amados, Deus abençoe vocês, continue acessando o nosso material, use esse material, deixe aí o seu comentário, tá bom? E que você tenha uma escola abençoada, tá bom? Segundo a vontade do nosso Deus.